é passagem, seja lá o que for. Claro que isso é bem cômodo, mas que tem é muito diferente da gente estar. Claro que é. A gente inclusive, foge a proposta do curso, né? Que é um curso presencial. Exato. Né? Mas nós vamos falar com o Anderson aí. Vamos dar prosseguimento, Anderson. Só tem 40 minutos, vai cair de novo, né? Vamos lá, professor. Vamos lá. Só terminar então aqui, fazer o quê, né? O pessoal então, tudo aquilo que se aproxima do grau máximo de perfeição, ele é bonito. Bonito no caso aqui não, é perfeito, né? É perfeito, a quarta via dele aqui vai dizer exatamente sobre, fala de um ser máximo, na qual todos os seres presentes no mundo participam no mesmo com ele em diferentes graus de perfeição. Então, é como se fosse um padrão, né? O perfeito é um padrão, o ser máximo, desculpe, é um padrão. E tudo aquilo que se aproxima dele tende a ser um grau máximo também, né? Então, ele vai dizer, no mundo as coisas têm diferentes graus de perfeição. Então, tem coisas feias, bonitas, bem feitas, não tão bem feitas. E os graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade do grau máximo. Tá? Isso não é só na questão de Deus, mas é na questão até de qualquer coisa que você fizer. Você tem um padrão. Como é que você diz que uma pessoa é bonita? Porque você está consciente ou inconscientemente, você está comparando com outra. Como é que eu digo que esse carro aqui é mais bonito que o outro? Porque na minha ideia, eu tenho um grau máximo de carro bonito. De repente eu conheço um carro bonito. Para mim é sei lá, um Rolls Royce, uma Ferrari. Aí eu vejo um Fusca, eu vou falar assim, pô, apesar que se eu for um fusqueiro fanático, eu vou achar que o Fusca é mais bonito, né? Mas não é o caso. Embora eu já tenha tido um Fusca há 7 anos. Mas às vezes é meio subjetivo essa questão. Mas na visão dele aqui, esse ser máximo, né? Então ele está falando que no mundo existem coisas que são perfeitas, são vários graus de perfeição. Então esses graus de perfeição atribuem-se em relação à proximidade desse grau máximo. E o grau máximo de um gênero é a causa de todas as coisas desse gênero. Então, você olha um ser, e ele está dizendo que o grau máximo daquele ser é a causa de todas as coisas daquele gênero, né? daquilo que você está vendo, gênero daquilo que você está vendo. Logo, há algo que é a causa da existência para todas essas questões que você está considerando. Então, logo, há algo que é a causa da existência para todas as coisas. Qual é a causa da existência de todas as coisas? Qual é o grau máximo? Então, de repente, ele pode nem perguntar se é Deus. Ele vai te induzir a dizer que é Deus. Vai por indução. Prosseguindo. Okay. No mundo, as coisas contêm determinado grau de perfeição, seja esse grau para mais, né? O grau de perfeição seja um grau para mais ou para menos. Julgamos a porcentagem do grau tendo como referência alguma coisa de grau máximo. É o que eu falei. Você tem que ter um padrão. Então, uma vez que você tem um padrão, o que se aproxima daquilo, quanto mais próximo é o grau máximo, mais distante, grau mínimo, né? O grau máximo é o que dá existência de todos do seu gênero. Deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seus graus de perfeição no máximo, e que seria gerador de todas as coisas em grau de perfeição menos. Quem é o ser que possui o grau máximo de perfeição? Seria Deus. Então, ele está dizendo, nos gêneros, de acordo com o gênero, você tem um grau máximo. Agora, se for comparar o ser humano, trazendo para o nosso lado, então nós temos, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, você veja que o corpo humano já é algo assim, trabalha como se fosse uma máquina, é perfeito, né? Você corta o dedo, daqui uns 10 dias já cicatrizou aquilo, criou uma pele nova em cima. Nós somos criados para não morrer nunca, né? Então, quem nos criou deve ser muito mais perfeito do que nós. Entendeu? Então, essa é a quarta via dele, é o grau da perfeição. Então, principalmente o tópico 4 aqui, deve existir um ser que contém todos os atributos e coisas possíveis em seus graus de perfeição no máximo. Isso você considerar esse gênero humano, né? E que seria gerador de todas as coisas em grau de perfeição menos.
Então, Deus não pode criar Deus, né? Tanto é que Jesus não é criado. Jesus ele é incriado. Quando a Bíblia diz... a Bíblia não. Foi o concílio de Niceia. Foi Niceia? Não, foi o concílio de Niceia, não. Um desses concílios aí, que diz que Cristo é gerado de Deus, não quer dizer que Deus tenha gerado ele no ventre. É gerado de Deus é porque é gerado no sentido de não nasceu. Ele é gerado no sentido de que sempre existiu. Não que Deus tenha gerado no útero. Não é isso. Porque Jesus se fez carne, aí ele foi gerado, né? Mas ele é ingerado, ele é incriado. Tá? Prosseguindo. A quinta via do governo das coisas, da finalidade do ser. Existe um arquiteto inteligente que governa, coordena ou dá uma finalidade às coisas do mundo. Então, no mundo, algumas coisas por causa de um fim. Que eu botei aqui, peraí. Então, tem um fim, né? As coisas têm que ter um fim, a finalidade. Por que um rio corre para o mar? Por que chove? Por que os pássaros migram no inverno? Então, essas são questões, né? Essas coisas não atingem um fim por acaso. Essas coisas não tendem para um fim a não ser que estejam sendo dirigidas por algo inteligente. Então, tem alguma coisa por trás, né? Veja que não está falando Deus aqui, deixa para o final, essa conclusão. Então, existe algo inteligente que é Deus que dirige as coisas para um fim. Então, tudo no planeta Terra tem uma finalidade, tudo. Esse movimento, esse nascimento e morte, esse ciclo, né? Do pó vieste ao pó tornarás. Então, esse ciclo existe um governo por cima disso tudo e tem uma finalidade de ser de todas as coisas. Tudo tem um porquê. Então, existem certas coisas que não têm inteligência, mas são ordenadas e contêm a finalidade certa. As coisas não recebem uma finalidade arbitrária, não é por acaso. É impossível olhar o mundo sem pensar na possibilidade de haver uma inteligência por trás de tudo. E deve haver um ser inteligente que governa, coordena e atribui as devidas finalidades a esses seres e coisas. E quem é o ser inteligente que governa e coordena tudo? É Deus, né? E as reflexões sobre as 5 vias. Deus, então, é um ser necessário. Já o ser humano, as criaturas, os animais, seja lá o que for, são seres contingentes. Deus é ato puro. O homem é ato e potência, está em transformação. Deus é imutável. O homem é mutável. Deus ele botou infinito aqui, né? Mas Deus é eterno, né? Infinito que não vai ter fim, mas também Deus é eterno. Ele tem uma eternidade para trás e eternidade para frente, né? É meio complicado entender isso, mas uma eternidade daqui para o final até que dá para conceber. Para você entender uma eternidade daqui para trás, é meio complicado. Né? Deus é a causa da sua própria existência. Ele é o movente não movido por ninguém. É o movente imóvel. Ninguém move Deus. E as criaturas é um ser que possui existência concreta e possui uma essência abstrata. Existência é quando ele se torna, né? Alguma coisa. E a essência abstrata é quando se torna um ser, né? A existência. E a essência é aquilo que é abstrato que está dentro da pessoa, que é aquilo que ela vai ser, vai tornar ela como ser. Dá bem entendido aí o que é ser, o que é existir? Então, existir é o físico, e a essência é aquilo que a gente não vê, é o que está para além do físico, é a metafísica, exatamente ela, né? Bom, aí a gente volta lá para o outro slide. Mudou o slide aí? Está aparecendo para vocês? As 10 categorias na metafísica de Aristóteles, né? Não está aparecendo não aqui. Apareceu, não. Não está aparecendo? Não. Espera aí.
Poxa, que isso, gente. Foi? Apareceu aí? As 10 categorias de Apareceu. As Aristóteles? 10 Isso. apareceu. Então, tem alguns termos, né, sobre as categorias. Substância, que é essência, não é matéria. Tem a quantidade. A quantidade, tá? Número e extensão. Tem as qualificações, são seus adjetivos, né? Pode ser cor, sabor, pode ser se é bonito, se é feio. Qualificações são aquelas positivas e negativas. Tem a relação, que é aquilo que ela está relacionando. Fulano é mãe de José, Maria é mãe de José. Então, é uma relação. Tá? Uma relação de mãe e filho. O caderno é do Pedro. Então, a relação é que ele é dono do caderno. Mas a relação é isso. Onde é o local, o espaço. Né? Quando é o tempo, onde aconteceu. Posição, se ele está deitado ou está sentado. A ação é o objeto agindo sobre um outro objeto. E a afetação é o objeto sendo afetado por um outro objeto. O que é isso aqui? Isso aqui é para a gente, quando vai fazer aquelas perguntas para um ente, a gente quer saber da essência daquele ente, né? Metafisicamente falando. Você vai falar assim, ó, eu cheguei na minha casa e vi a mãe do João com 3 canetas na mão, 3 canetas bonitas, lá no bairro tal, no dia tal, e o João estava deitado, estava em pé, estava correndo. Então, todas as ações, todas as qualificações daquilo que você está vendo, os atributos daquilo que você está observando vão fazer parte da sua conclusão. Né? Se está sentado, de quem que era, para onde ia, quando, quanto tempo estava, se ele estava nu, estava com roupa, se uma caneta estava em cima da outra, um caderno estava em cima do outro, e o que aconteceu quando aquela coisa estava em cima da outra. Então, são todas categorias para você fazer perguntas na sua pesquisa, né? Na sua avaliação. Pai do céu. Eu vou pular isso aqui, que isso aqui nós vamos falar com mais. O movimento. Isso aqui é só coisa que eu já falei, né? Só para dar uma refrescada. Movimento é tudo, né? Tudo é que a palavra movimento vem de kinesis. A palavra que a gente usa no português é cinemática, cinema, né? Cinemática é movimento. Ela pode ser qualitativa, da semente passa a ser árvore, né? Ou a coisa que é fria, que esquenta. Ela pode ser quantitativa, uma coisa que alarga ou ela encurta, é o seu movimento. Né? Ele pode se locomover, esse movimento, tá vendo? Que também o movimento pode ser um movimento. Né? Ele sobe, ele cai, ele desce. A atividade também, você pode botar uma atividade nesse movimento, se ele age, sofre ação, se ele ama, é amado, se é cortado, se é inteiro. Se é geração ou morte, né? Movimento, você pode falar de geração ou morte. Se você está tratando de nascimento de alguém, ou uma coisa que está se corrompendo, ou você está avaliando alguma coisa que está viva. Tá? Ainda no movimento, você tem seres por essência, seres físicos e naturais, são e estão em movimento, animais, vegetais, etc. Então, quando você observa uma tartaruga que bota ovos na beira da praia e daqui a pouquinho nasce aquele monte de tartaruguinha, você está observando um movimento, né? Aquela tartaruga, quando sai da água e vai para a praia, potencialmente ali, ela já existe a possibilidade, no caso, de existir várias tartaruguinhas, mas elas ainda não existem. Aí a tartaruga vai botar um ovo, aquele ovo depois vai chocar e vai nascer. Então, aí é tudo um movimento, né? Nós também temos o movimento na matemática, são movimentos matemáticos, existem como formas, não nascem e não mudam. E outros são imutáveis, é o caso dos astros, né? Do jeito que eles estão lá, sempre estiveram, embora haja discordância de alguns. Né? Outro também, na questão de Deus, né? Seres por essência, o caso de Deus, ele é imutável, é conhecido pelo intelecto, ele é divino. Para cada uma existe uma ciência teorética, né?
mas tem que ter uma ciência do ser enquanto ser. Então, não cabe à metafísica estudar a diferença das coisas, mas a ciência. Cabe à metafísica buscar a essência. Então, eu não quero saber se a diferença das coisas. Eu quero saber daquela coisa ali. Eu não quero comparar essa coisa com outra coisa. Porque para eu saber da diferença, eu tenho que compará-la com outra coisa. A metafísica não é para isso. A metafísica é para eu saber dessa coisa, não se ela é igual a outra coisa lá. De repente, posso até fazer no sentido de comparar, mas eu quero estudar essa coisa aqui, o que está por trás daquilo ali que eu estou vendo. O estudo do ser divino é igual àquele que não age diretamente sobre as coisas, mas as atrai, que é o primeiro motor imóvel. O estudo dos primeiros princípios e causa primeira dos seres. O que é, como, por quê, para que é. Estudo dos atributos e propriedades gerais dos seres, substância geral e definir essência particular. Isso aqui é uma introdução ainda do que nós vamos falar daqui a pouquinho. Repetir, né? Isso aqui é os princípios, os principais conceitos da base da metafísica ocidental. Vem aquele primeiro princípio lógico, né? Que é a identidade da não contradição, é o terceiro escolhido. Lembra que eu falei lá? Ou A é X ou é Y. Não tem como uma coisa ser duas ao mesmo tempo. A laranja é amarela. Ou ela é verde. A laranja não pode ser amarela e verde. Então, por isso que chama primeiro princípio lógico, identidade, da não contradição, e terceiro excluído. Por que terceiro excluído? Porque só o terceiro, a terceira opção não pode existir, né? A laranja é amarela. Ou ela é amarela, ou a laranja é verde. Eu não posso dizer laranja, amarela e verde. Não. Então, esse terceiro está excluído, porque ela vai ser uma coisa ou ela vai ser outra. Não há terceira possibilidade. Ou João tem carro ou não tem carro. Ou é uma afirmação falsa ou é verdadeira. Não pode ser uma terceira opção. Apesar que o diabo usa, a gente sabe que existe a verdade e a mentira, né? E o diabo, muitas vezes, meu pastor que diz que a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo, né? É verdade. E o diabo, ele pega a verdade e a mentira. Então, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Mas ele consegue criar o terceiro excluído, ele consegue criar. Ele consegue criar o engano. O engano é a mistura de verdade com mentira. A gente vê bem isso aí lá em Gênesis, né? Quando ele vai com aquela sutileza, a serpente vai para Eva na sutileza e diz lá para ela: Deus deu uma ordem para vocês não comerem de nenhuma árvore, né? Olha só. Não foi essa a ordem. Deus falou: não, vocês podem comer de todas. E ela falou, né? A Eva diz: não foi isso que ele falou. Você está enganado. Se a pessoa está enganada, né? Está com engano. Ele diz para comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. São duas árvores que estavam no meio do jardim. Meio, é para não errar, está no meio. Talvez eles tivessem desculpa, né? Eva e Adão teriam desculpa se Deus tivesse dito: não coma a árvore que está no canto do jardim. Aí eles comeriam e iriam, mas você não falou qual canto? Aí ele falou que é no meio. No meio só tem um, né? Então é possível que um ser seja e não seja ao mesmo tempo. João não tem carro, o carro de João é azul. Então é uma coisa, ou ele tem ou não tem. Os principais conceitos. Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aí que tem, para você entender bem mesmo aquilo que nós falamos sobre causa eficiente, causa material, causa final, causa formal, né? Aí tem um camarada esculpindo uma rocha, né? E dentro ali tem um desenho de uma estátua. E lá atrás tem lá um templo. Então, supostamente, esse camarada que está com a talhadeira e o martelo na mão, ele é um construtor de deuses, né? Ele é um como é que fala aí, irmão? Ai, meu pai. Um escultor, né? É um escultor. Então, nós vamos ver, dá para entender bem aqui ó, as causas, né? A causa material. De que é feito? Água, fogo, ar. O que é? Então, você está olhando para a coisa lá. O que você está vendo? Você está vendo uma pedra, né?
Como é? Formal. Formas que um ser possui. A água pode ter forma de rio, né? Por que é eficiente? Que aí vem a causa eficiente. O que explica a forma recebida por uma essência. A evaporação da chuva formou e fez a água virar rio. E para que é? Que é a causa final. A finalidade, a razão para existir, a coisa ser tal qual. Então, tem dois exemplos aqui. Tem o exemplo do rio, né, cuja causa material é do que ele é feito. A formal é a forma que ele tem, né? Vê que o rio é todo sinuoso, né? Quem vai dar aquela forma lá é a água. A causa eficiente é o que explica a forma, por que recebeu aquela forma, a essência, né? A evaporação, a chuva, formou e fez a água virar rio. Então, choveu, porque essa água evaporou, se condensou, caiu, fez chuva de novo, e aquela água que caiu formou o rio. Tanto é que quando não chove, os rios secam, né? E para que é? Ela tem uma finalidade. O rio tem a sua finalidade. E sempre vai correr, nem sempre, né? Existem algumas exceções que o rio não corre para o mar, mas na maioria das vezes corre. Às vezes o rio corre para o interior também, né? Raramente, mas corre. É a finalidade. Então, olhando para a estátua que o camarada está fazendo ali, se a gente fosse aplicar esse mesmo princípio, fica mais fácil até de entender do que do rio, nós temos ali uma causa formal. Olha, tá vendo? Ele tem que dar aquela forma lá no... Primeira causa material, é uma pedra. Uma pedra. Nós temos ali... Essa pedra, ela tem uma potência. O que é uma potência? A potência é a capacidade que ela tem, a possibilidade que ela tem de se tornar alguma coisa além de pedra. E já está o desenho por dentro ali do que o cara quer fazer. Ele quer fazer uma estátua. Então, potencialmente, existe uma estátua ali dentro, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo só pedra. Tá? Então, se aquele bonequinho ainda não tivesse sido esculpido, é o que realmente está acontecendo ali, está fazendo ainda. Aí eu vou vendo o ato. Quem que é o ato? É o camarada que está fazendo a potência virar a realidade, que é a causa eficiente, está vendo ali? Então, a potencialidade é a possibilidade daquela pedra se transformar num deus, um boneco lá, que vai ser colocado na causa final lá dentro daquele templo que está lá atrás. Então, nós temos a causa material, que é a pedra, nós temos a causa eficiente, que é o escultor, nós temos a causa formal, que é a forma que ele vai dar, que é aquele boneco lá, né? E nós temos a causa final, que é o lugar para onde essa estátua vai, que é exatamente o templo. Bom, prosseguindo. Principais conceitos. Matéria é o elemento com possibilidade de mudança. Voltando para o exemplo do rio, né? A água. Por que ela tem a possibilidade de mudança? Porque ela vai ser evaporada, vai chover, vai virar água de novo. Forma é o que individualiza uma matéria, ser aquilo que a essência é, propriamente a essência, que é o rio. Então, você está vendo a água, mas a água não é o rio. O rio é formado com a água. Então, quando você olha de cima do avião, você vê você está viajando de avião, você vê um rio, você não vê a água, mas você vê o rio. Você não está vendo a água. Você está vendo o efeito da água ali que está correndo, né? Então, a matéria é a água que está constituindo o rio. Mas a forma que aquela substância, aquela essência está dando, é a forma de um rio. Então, veja só, a essência do rio não é o rio em si, mas é aquilo que está para além do rio, que é a água. Porque o rio não existiria se não fosse a água, que é a essência. Que no caso, é a matéria, né? Mas que vai ser a essência do rio, né? Potência é a virtualidade contida numa matéria. É a possibilidade daquela água se tornar o rio. Se você pegar um balde d'água, aquela balde d'água não vai ser o rio, né? Mas ela, junto com outras águas, elas podem formar um rio. E o ato é a atualização da matéria, é aquilo que vai fazer aquela água se transformar no rio. Rio é o ato da água. Ele vai mudar de forma. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Lembra que eu falei aquela questão de acidente, né? Eu pego, tô na beirada do rio,
Aí eu pego um balde de água e tiro de dentro do rio. Aquela água que eu tirei no balde ali, ela é o rio? Não, ela não é o rio. Mas é a mesma água que está no rio. Então, é a mesma essência que está no rio, só que dentro do balde ela toma outra forma. Ela vai ficar com a forma do balde. Então, ela tem outra forma, mas a essência é a mesma. Então, veja que a forma pode mudar, mas a essência ela permanece. Né? Aconteceu um acidente quando eu tirei ela da água. Aquela água do rio. Né? Quando eu tirei a água do rio, botei no balde, eu cometi um acidente. Que acidente foi esse? Eu tirei ela do lugar onde ela estava, de origem, e coloquei ela num balde que ela tomou uma outra forma do lugar onde ela estava. Então, ela não tem mais forma de rio. Agora, a essência que está na mesma água, ela tomou outra forma, mas ela continua com a mesma essência. E aí embaixo tem outros exemplos. Né? Tem a árvore que se tornou mesa ou a árvore que se tornou uma casa feita de madeira. Então, a árvore, quem olha para a árvore, dependendo do tamanho da árvore, um construtor que gosta, tem um pessoal que gosta de construir árvore, construir casas com árvores, troncos, né? Lá no Alasca, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, no Sul, né? Tem muita casa de madeira. Esses camaradas, quando olham para a árvore assim, já estão olhando com outras terceiras intenções, né? Dá para fazer uma boa casa aqui, dá para fazer um pé direito com essa parte dela aqui. Pobre árvore, né? Vai sambar. Então, veja que potencialmente ele já está vendo ali uma possibilidade daquela árvore sim. Então, você tem um desenho aí que você está vendo, uma árvore que ela pode continuar sendo árvore, ou a árvore pode se tornar uma mesa, né? Ou uma árvore que vai se tornar uma casa. E já apareceu o sinal de novo aqui, meus irmãos, mais 10 minutinhos. Né? Se a próxima aula a gente resolve isso aí. Nombre de Jesus. A matéria ou potência é uma realidade passiva que precisa do ato e da forma. Então, a matéria, enquanto ela está ali intocada, ela só tem a potência, né? Ela tem uma realidade passiva, ou seja, ela precisa da ação de alguém para ser alguma coisa. Então, essa ação é o ato. E graças ao conceito de potência e ato, a metafísica aristotélica pode explicar a causa e a racionalidade de todos os seres físicos. Devir não é ilusão, é potência atualizada. O Platão dizia que o devir é ilusão. Você está vendo, é uma ilusão, não é nada disso que você está vendo, porque existem coisas mais perfeitas no mundo inteligível, mas aqui no mundo sensitivo você está só vendo uma ilusão. Ele vai dizer, não, o devir não é ilusão, é potência atualizada. Ou seja, porque o mundo está em constante transformação. Eu estou em transformação. Às vezes, cada vez que eu olho no espelho, eu estou vendo uma ruga a mais, mano. Eu estou em movimento, né? O Heráclito dizia que você... Olha só que a metafísica, né? Você nunca consegue entrar no mesmo rio, duas vezes, né? Você entrou no rio, saiu. Daqui 10 minutos, entrou no rio, um rio em movimento, né? Você entra de novo, não são aquelas mesmas águas que você entrou há 10 minutos atrás. Então, é uma outra água, é uma outra história, são outros sedimentos que estão ali. Aquela água que você entrou já está lá na frente. Então, o mundo está nesse constante devir, né? Tem até um desenho aqui embaixo, ó. Tem duas crianças, veja a árvore, né? A árvore com duas crianças, uma menininha e um menininho, brincando embaixo da árvore. Aí, daqui a pouco, aqueles menininhos se transformaram em dois adolescentes e a árvore está crescendo. Daqui a pouco, aquela mocinha lá levantou a perninha, de repente eles se casaram, né? Aí, e o tempo está passando. Agora são dois idosos e a árvore crescendo. Aí, morreu a moça, a senhora lá, e ficou o rapaz e a árvore está lá. Mas a árvore também está sentindo. Aí, daqui a pouco, tem duas lápides e a árvore morta também. Então, é o movimento constante, né? É a potência atualizada. Sempre, as coisas estão sempre se atualizando, estão sempre em movimento. Essência, então, é a unidade interna indissolúvel entre matéria e forma. E o acidente, propriamente, é a propriedade que uma essência pode ou não ter. O acidente, irmãos, grave bem, não vai mudar a essência, não afeta a essência. Lembra do balde com a água? Tirei a água,
tirei ela do lugar dela, mas ela continua sendo água. Eu só dei uma outra forma, a mesma essência continua, né? E como é que a gente pode explicar essa questão do acidente para um ser humano, por exemplo? Se ele é alto, se ele é baixo, isso é um acidente. Se ele é gordo, se ele é magro. E se ele é inteligente ou não, isso é acidente? Isso é questão de essência, né? Ser inteligente é questão de essência, não altera. Não. Nós estamos falando só de questões aparentes, né? O acidente é aquilo que a forma que muda. A inteligência de alguém não dá forma à pessoa, né? Não dá forma. Então, o acidente é aquilo que vai mudar a aparência, mas a essência não. Pode ter uma pessoa que ela era bem magrinha e só tinha o PI. PI é o primário interrompido, né? Aí ela começou a estudar, ficou muito parada, parou de fazer exercício, mas agora já é doutora, mas engordou. A essência ampliou-se e o templo também. Aí houve mudança de forma e mudou a essência também, porque ele estudou, né? A essência, agora ele está... Mas a essência do ser em si não muda, né? Mas não chega a ser acidente. O caso da pessoa ter mais estudo, isso não é acidente. Acidente é aquilo que está patente aos olhos, né? No sentido de forma. Vamos ver até onde dá para chegar aqui. Os principais conceitos. Substâncias que têm atributos essenciais e acidentais, sobre a qual agem as 4 causas, o ser propriamente dito. Substância primeira, seres individuais. Substância segunda, sujeitos universais, gêneros e espécies. Não existe por si, mas conhecidos pelo pensamento. Então, tem coisas que a gente não consegue conceber, não vê, né? Elas não existem por si, essas substâncias segundas, né? Mas elas existem no pensamento. Eu falei para vocês aqui a questão do número, o dinheiro, embora a gente pegue, mas a ideia por trás do dinheiro é uma ideia abstrata, né? A questão do belo também, né? Apesar que o belo já é acidente. Hein? É acidente porque nós temos uma comparação, nós temos um parâmetro, né? Sim. Indivíduos também são seres realmente existentes. Diferente lá do amigo lá do Paul Sartre, que vai dizer que nós primeiro precisamos existir para depois ser, né? Já Aristóteles diz, não, nós já somos em essência e depois a gente já passa a existir. E gênero e espécie são universalidades que o pensamento conhece por meio dos indivíduos. Então, somos nós que classificamos gêneros e espécies. Tá? Bom, irmãos, já são 21h51, já vai acabar de novo daqui 10 minutos, não, daqui alguns minutos. Quero agradecer vocês aí. Eu já vou passar daqui a pouquinho a atividade para que vocês possam fazer, tá bom? Para que nós possamos ter a nota. Eu peço que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado aí pelo carinho. Vamos ver se na próxima aula já esteja tudo aqui arrumadinho, direitinho. Ok? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos. Nos peça na tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar. Amém. Pode falar. Quem ia falar? Não, eu ia falar só agradecer. Pode falar. Ainda está aí, está rodando ainda. Não, obrigada. Eu também agradeço também. E bom,